A luz acabou, o bairro inteiro virou uma estufa. O ar-condicionado morreu primeiro. Os ventiladores só empurravam bafo quente. As paredes guardavam calor como chapa de fogão. Só que, no meio dessa confusão, uma casa continuava fresca. Sem compressor, sem motor, sem gás refrigerante, sem aquela conta que machuca no fim do mês. E o mais absurdo é isso. O segredo podia estar num muro de barro molhado. Um muro simples, barato, feito com peças de terracota e água. Em certas condições, ele consegue baixar o ar em até 25 graus Fahrenheit. Isso dá quase 14 graus Celsius. Então vem a pergunta que não sai da cabeça. Se isso funciona, por que a gente quase nunca vê? Porque essa história não fala só de engenharia. Ela fala de memória, fala de lucro. Fala do tipo de solução que resolve um problema, mas não enriquece ninguém no processo. E, quando uma solução não rende manutenção eterna, propaganda cara e troca programada, ela costuma sumir da vitrine. Só que antes de falar de indústria, a gente precisa voltar muito no tempo. Bem antes da tomada, bem antes da eletricidade, bem antes de alguém imaginar um split na parede. Porque a ideia de resfriar o ar com barro e água não nasceu ontem, ela nasceu onde errar significava cozinhar vivo. Imagina o calor seco das antigas regiões da Pérsia. Pensa em pátios queimando no Egito. Em cidades onde o verão passava fácil dos 45 graus. Ali, refrescar um ambiente não era luxo, era sobrevivência. Não tinha botão, não tinha termostato, não tinha assistência técnica. O que existia era observação. Gente olhando a natureza funcionar. Gente percebendo que um pote de barro sem esmalte se comportava diferente no sol. A água lá dentro não ficava só guardada, ela ajudava a esfriar ao redor. O vento passava, tocava aquela superfície úmida e levava parte do calor embora. Parece pouco, mas foi esse detalhe que mudou a arquitetura inteira de regiões quentes. Com o tempo, isso virou sistema. No Oriente Médio, surgiram telas vazadas e estruturas pensadas para deixar o ar circular. Na Índia, elementos parecidos entraram em palácios e casas. O objetivo era sempre o mesmo: quebrar o calor antes dele dominar o ambiente. E aí, os persas foram além, muito além. Eles criaram estruturas gigantescas de barro, conhecidas como yarshal. Eram como geladeiras monumentais no deserto. Sim, geladeiras. Em pleno calor brutal. Algumas chegavam perto de 18 metros de altura. Usavam sombra, ventilação, massa térmica e reservatórios subterrâneos. Em certos casos, conseguiam até conservar gelo. Gelo no deserto. Para quem vê isso hoje, parece truque. Mas não era truque. Era física usada com inteligência. Séculos depois, essa lógica continuou viva no subcontinente indiano. Os impérios da região adaptaram técnicas parecidas, criaram espaços para guardar água fresca, construíram áreas protegidas para conservar gelo e reduzir calor. Imperadores chegaram a organizar transporte de gelo vindo das montanhas, só que o mais importante não era o gelo importado. Era um entendimento por trás disso tudo. Barro poroso, água, vento e sombra podiam mudar um ambiente inteiro. Não com força bruta, mas com desenho inteligente. Só que aí veio o século XX e junto com ele uma nova promessa: conforto instantâneo em caixas de plástico ligadas na tomada. A indústria vendeu uma ideia poderosa. Apertou um botão, resolveu. E, em parte, resolveu mesmo. O ar-condicionado virou símbolo de conforto moderno. Só que trouxe um pacote junto. Alto consumo, instalação cara, manutenção constante, dependência da rede elétrica, peças que quebram gás refrigerante e uma lógica de mercado perfeita para quem fabrica. Você compra hoje,
conserta amanhã, troca depois de alguns anos. E recomeça o ciclo. N quanto. Isso tecnologias passivas, duráveis e simples foram tratadas como curiosidade exótica, como coisa antiga, como se antigo fosse o contrário de eficiente. Só que em 2017, essa história voltou a incomodar muita gente. Tudo aconteceu em Nova Delhi, na Índia. Um arquiteto chamado Monish Siripurapu recebeu um problema real. Nada de laboratório bonito, nada de teoria de faculdade. Era uma fábrica de eletrônicos. O gerador do lado de fora criava uma ilha de calor quase insuportável. O ar naquela área chegava a algo perto de 50 graus Celsius, o equivalente a 122 graus Fahrenheit. E o pior, o ar-condicionado tradicional não estava dando conta. Ou era caro demais para o resultado, ou simplesmente não fazia sentido naquele ponto específico. A situação era simples. Os trabalhadores precisavam respirar. O sistema comum não resolvia. Então ele olhou para trás para pensar adiante. Foi aí que nasceu o chamado Beehive, ou colmeia de terracota. O nome não é enfeite. A estrutura parece mesmo uma colmeia. São vários tubos ou módulos de barro organizados lado a lado. Água escorre por eles lentamente. O ar quente passa pelos vazios e sai do outro lado muito mais frio. Parece simples, porque é simples. Só que por trás disso existe uma combinação elegante de molhado jogado na janela. É uma peça desenhada para obrigar o ar a perder calor no caminho. E quando a forma certa encontra um material certo, uma solução ancestral vira tecnologia de alto desempenho. O coração disso tudo é a evaporação. Toda vez que a água evapora, ela precisa roubar energia térmica do ambiente. Em português, claro, para virar vapor, a água puxa calor do ar. Esse é o ponto central. Só que a mágica não acontece com qualquer parede. A terracota sem esmalte é porosa. Ela tem milhares de microcanais. Quando água, esses canais espalham a umidade por toda a peça. É como se o barro respirasse água. A superfície fica sempre levemente molhada. E isso mantém a evaporação acontecendo de forma constante, sem eletrônica complicada, sem compressor, sem química misteriosa. Só material certo, fazendo o que sempre soube fazer. Agora entra a parte genial do desenho. Se você erguer uma parede lisa e molhada, o ar passa e pronto. Vai esfriar um pouco, mas não tanto. O formato em colmeia muda tudo, porque ele multiplica a área de contato. Em pouco espaço, você cria muitas superfícies úmidas. E mais, os tubos estreitos fazem o ar acelerar. Quando o ar é comprimido em passagens menores, ele ganha velocidade. Isso favorece a evaporação. Em alguns casos, também cria turbulência. Em vez de escorregar pela frente da parede, o ar bate, gira, raspa nas superfícies internas e perde calor com mais eficiência. É por isso que a forma importa tanto. Não é decoração, é performance. Pensa num dia em que você sai do asfalto quente e entra perto de uma cachoeira. O ar muda. Não porque a água seja mágica, mas porque o ambiente passa a trocar calor de outro jeito. O Beehive faz algo parecido, só que de forma controlada. O ar quente entra agressivo, sai denso, úmido na medida e muito mais agradável. Na fábrica de Noida, o sistema derrubou a temperatura de algo perto de 122 para 97 graus Fahrenheit. Isso significa cair de mais ou menos 50 para 36 graus Celsius. Ainda é quente, mas é a diferença entre um ambiente hostil e um espaço suportável para trabalhar. Às vezes, salvar conforto não é chegar no gelado, é sair do insuportável. E o mais louco é o gasto de energia. Naquele projeto,
O consumo caiu cerca de 80% em comparação com um sistema mecânico equivalente. O conjunto funcionava com algo menor que 0,63 unidade de energia por hora. Em termos práticos, era resfriamento industrial com gasto próximo ao de poucas lâmpadas domésticas. Isso muda tudo quando a rede elétrica é instável. Isso muda tudo quando a conta de luz pesa. Isso muda tudo quando o calor extremo deixa de ser exceção e vira rotina. Porque, no fim, a pergunta não é só isso esfria, a pergunta certa é quanto custa manter isso funcionando por anos. E aí, muita tecnologia supostamente moderna começa a parecer velha. Mas tem outra coisa que quase ninguém comenta. O conforto não é só número no termômetro. Quem já entrou numa sala fechada com ar-condicionado no talo sabe disso. Às vezes está frio, mas o ar parece morto, seco. Pesado um sistema evaporativo, já um sistema evaporativo muda também a sensação do espaço. Ele filtra partículas, traz umidade leve e cria aquele cheiro de terra molhada, o famoso petrichor. Pode parecer detalhe poético, mas não é. Nosso cérebro responde a esse cheiro. Ele associa aquilo com alívio, chuva, mudança de clima. Em outras palavras, a percepção de frescor aumenta. O corpo sente, a mente confirma. E esse pacote sensorial vale muito mais do que parece. Então pronto. Se funciona, é barato, gasta pouco e ainda cria conforto real. Por que não está em toda a casa? A primeira resposta é honesta, porque não funciona igual em qualquer clima. Esse ponto é decisivo. Resfriamento evaporativo depende da água evaporar bem. Em lugares muito úmidos, o ar já está carregado de vapor. Então a evaporação cai e, sem evaporação forte, o resfriamento perde potência. É por isso que um sistema desses brilha em clima quente e seco, mas decepciona em regiões abafadas e úmidas. Se você mora num lugar onde o ar já parece uma toalha molhada, não dá para prometer milagre. Física não negocia com esperança. Também existe o problema das estações extremas. Uma estrutura aberta, pensada para respirar com o exterior, pode ser maravilhosa no verão. Mas e no inverno? E nas regiões com grande variação térmica, a casa precisa mudar de comportamento. Precisa vedar mais. Precisa segurar calor. Então, integrar esse tipo de sistema de forma permanente exige projeto inteligente. Não é impossível, mas pede arquitetura pensada desde o começo. E aqui nasce um bloqueio enorme. Grande parte das casas modernas não é desenhada para conversar com o clima. Ela é desenhada para depender da máquina. Se a máquina resolve depois, o projeto relaxa antes. Agora, vem a parte menos técnica e mais incômoda. Tem solução que desaparece não porque é ruim, mas porque é ruim para o negócio de alguém. O mercado global de refrigeração movimenta bilhões. Bilhões mesmo. Ele vive de equipamento caro, instalação, manutenção e troca. Um aparelho cheio de peça rende visita técnica, rende reposição, rende financiamento, rende obsolescência. Um muro de barro que dura décadas não entra nessa lógica. Você não vende assinatura mensal de terracota. Você não convence alguém a trocar um módulo simples todo verão. Isso pesa mais do que muita gente imagina. A inovação que prospera nem sempre é a melhor. Muitas vezes é a mais rentável. Pensa num proprietário construindo apartamentos para alugar. Ele quer instalar o sistema mais barato para ele, não necessariamente o mais barato para o morador usar depois. Se o ar-condicionado comum custa menos para instalar, ele escolhe esse. A conta de luz não vem no nome dele. O desconforto também não. O morador assume. O resto, isso acontece o tempo todo. E esse detalhe trava muita solução boa, porque eficiência de longo prazo
nem sempre interessa para quem toma a decisão inicial. O benefício vai para uma pessoa, o custo de implementar vai para outra. Quando esse incentivo fica torto, a cidade inteira paga a conta depois, no bolso, no calor e no consumo. Além disso, existem normas e códigos de construção. Em muitos países, inclusive em mercados grandes, as casas foram padronizadas como caixas muito vedadas. Tudo gira em torno do envelope selado. Ventilação mecânica. Eficiência medida por padrões feitos para certos aparelhos. O problema é que um sistema como esse funciona respirando. Ele precisa de troca de ar, precisa de desenho bioclimático, precisa de abertura bem pensada. E, como não se encaixa direito nas métricas tradicionais, muitas vezes ele é ignorado ou barrado antes de nascer. Não porque seja inútil, mas porque o formulário não sabe onde encaixá-lo. Às vezes a inovação perde para a burocracia, não para a física. Mesmo assim, isso não significa que você precisa esperar uma empresa gigante lançar a versão premium dessa ideia. A base do é aberta. O princípio é conhecido e a versão mais acessível cabe num projeto caseiro. Muita gente faz com vasos de terracota sem esmalte, canos cerâmicos ou módulos de barro. O essencial é uma coisa: o material precisa ser poroso. Setiver, verniz ou acabamento selado, já era. A água não migra. Sem migração, não existe evaporação consistente. Sem evaporação, não existe resfriamento de verdade. Então, o primeiro erro de quem tenta copiar a ideia é comprar bonito demais. Nesse caso, o feio funciona melhor. Imagina uma pequena varanda pegando o sol da tarde. Você monta uma estrutura simples de madeira ou metal. Organiza os vasos ou tubos em padrão de colmeia. Coloca um reservatório de água na base. Instala uma bombinha pequena daquelas de fonte. A água sobe devagar e escorre por cima. O barro fica sempre úmido. Um ventilador puxa o ar quente através dos módulos. Do outro lado sai um fluxo muito mais confortável. Não é ficção. Não é truque de internet. É um sistema possível. Ainda melhor, se a bomba estiver ligada a um painel solar pequeno, aí vem a parte linda. Quanto mais sol, mais circulação de água. E quanto mais calor, maior a necessidade de resfriar. O sistema quase se equilibra sozinho. Claro, isso não transforma qualquer casa num freezer. E nem deveria ser vendido assim. O valor real está na honestidade. Em clima certo, ele reduz muito a temperatura. Em escala certa. Alivia cômodos, áreas externas, oficinas e fachadas. Em projeto maior, pode virar parte do edifício. Em projeto menor, já muda a qualidade de vida de um espaço específico. Tem gente que pensa pequeno demais sobre esse tipo de solução. Acha que, se não substitui todo o sistema de uma vez, não serve. Mas esse raciocínio atrasa tudo. Às vezes a grande revolução começa esfriando uma janela, depois um pátio, depois uma fachada inteira. E olha como isso conversa com o mundo de agora. Ondas de calor estão ficando mais frequentes. A rede elétrica falha em momentos críticos. O custo da energia sobe e os aparelhos que prometem conforto absoluto pedem cada vez mais infraestrutura. Nesse cenário, depender de uma única tecnologia parece inteligente ou parece arriscado. Talvez a pergunta nunca tenha sido qual sistema vai dominar tudo. Talvez a pergunta certa seja qual combinação deixa a casa mais resiliente. E aí soluções passivas ganham força. Sombra, ventilação cruzada, massa térmica, vegetação, água e materiais porosos deixam de ser detalhe romântico. Viram estratégia. Tem uma cena que resume isso bem. Imagina duas casas lado a lado. Na primeira, tudo depende da tomada. Na segunda, o projeto já ajuda antes.
Beiral correto, ventilação inteligente. Menos gano solar. E o módulo evaporativo na fachada mais castigada. Quando falta energia, a primeira entra em colapso em minutos, a segunda sofre menos. Esse sofre menos. Pode parecer modesto, mas numa onda de calor séria, ele vale ouro. Porque conforto extremo é ótimo, só que resiliência salva. E a arquitetura do futuro talvez precise parar de perseguir só desempenho em laboratório. Ela precisa voltar a pensar em sobrevivência com dignidade. Outra coisa importante, esse tipo de tecnologia muda a nossa relação com a casa. Hoje, muita gente mora num lugar que não, entende? Aperta botões, paga boletos e torce para nada quebrar. Sistemas passivos fazem o contrário. Eles convidam você a perceber vento, umidade, orientação solar, material, sombra. Eles devolvem inteligência ao espaço. E isso tem um valor enorme, não só econômico, mas cultural. A gente desaprendeu a construir com o clima, passou a construir contra o clima. Só que vencer o clima custa caro. Trabalhar com ele custa muito menos. E, em tempos extremos, essa diferença deixa de ser filosófica, vira necessidade. Agora volta para a pergunta inicial. Por que esse muro ainda não está em todo lugar? Porque clima importa. Porque projeto importa. Porque norma importa. Porque dinheiro fala alto. E porque soluções simples demais costumam ser subestimadas. A gente foi treinado a confiar no complexo. Se não tem placa, motor e marca famosa, parece improviso. Só que muitas vezes o improviso é apenas um conhecimento antigo fora da embalagem moderna. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável de todos. Não falta tecnologia, falta atenção. Falta adaptar o que já sabemos. Falta coragem para olhar uma solução humilde e admitir: isso aqui faz sentido. Então, da próxima vez que alguém disser que conforto depende sempre de máquina, cara, lembra dessa história. Lembra do barro? Lembra da água? Lembra do vento atravessando uma colmeia de terracota? Lembra da fábrica que conseguiu cair de 122 para 97 graus Fahrenheit? Lembra do consumo reduzido em cerca de 80%. Lembra que povos antigos já dominavam parte dessa lógica quando a nossa ideia de modernidade nem existia. E, principalmente, lembra disso: o futuro nem sempre chega como novidade. Às vezes ele volta disfarçado de coisa antiga, esperando alguém prestar atenção. Se esse tipo de conhecimento te prende, faz um favor para você mesmo. Não deixa essa ideia morrer aqui, porque muita solução importante foi esquecida justamente por parecer simples demais. E o mundo de agora não tem mais luxo para ignorar o que funciona. O calor está aumentando, a energia está pesando, e a arquitetura vai precisar escolher continuar vendendo dependência ou reaprender inteligência. Talvez o muro de $50 não resolva tudo. Mas ele faz uma pergunta incômoda, poderosa e impossível de ignorar. Quantas respostas a gente enterrou só porque elas não davam lucro suficiente?